Já falaram mal da sua aula? Como que você reagiu? Eu sou a Ana Lívia, esse aqui é o Alberto e você tá no canal Você Só Dá Aula. E hoje, no nosso quadro Café com a Lívia, a gente vai trocar uma ideia sobre críticas à sua aula. Como que a gente pode lidar com isso? Eu lembro a primeira vez que eu recebi uma crítica sobre a minha aula e foi no meu primeiro emprego. Na escola que eu trabalhei, tinha o costume de fazer um fechamento a cada etapa em que a coordenação enviava para os alunos um formulário, que era um formulário de avaliação anônimo. Então, os alunos entravam e era um formulário por professor. E aí eles iam avaliar de forma mais geral aspectos da prática daquele professor. Então, gente, era um formulário assim, extremamente completo. Então, tinha desde pontualidade até assim, desorganização do quadro, tudo que vocês imaginarem tinha nesse formulário. Era um costume, então, de todo fechamento, assim, os alunos respondiam e a coordenação, ela reunia com os professores de forma individual e passava esse feedback. E eu lembro, gente, que era um evento, assim, na sala dos professores, que todo mundo ficava ansioso para saber, porque aluno já é sincero. Imagina quando você dá um formulário anônimo ainda para eles responderem. Aí, gente, vem assim a chuva da sinceridade. E a escola levava muito a sério essa avaliação. Na rede particular, né, gente, vocês sabem como é que funciona. E um professor que era mal avaliado durante o ano letivo todo, ao fechar o ano, a escola muitas vezes não tinha interesse em prosseguir ali. Então, às vezes, mandava embora mesmo. E essa foi a primeira vez que eu tive alguém avaliando, assim, de fato, a minha prática docente. Primeiro emprego, primeira experiência em sala de aula. Antes, né, eu tinha tido experiências assim na faculdade, mas é diferente você fazer uma aula na faculdade com os seus colegas e o jogo valendo assim de verdade. E eu já quero trazer um ponto aqui, porque o aluno, ele tá te avaliando todo dia. Não precisa de um formulário ao final de uma etapa, de um bimestre, né, para você saber. Todo dia ele tá ali te avaliando, você também avalia ele, né? Então é uma troca, assim, é recíproco. E essa foi uma experiência interessante, que foi a primeira vez que eu fiquei sabendo, assim, de fato, o que eles achavam da minha aula. Como que eu tive acesso a essas informações, né? Como que o professor recebia isso? Você não tinha acesso ao formulário em si, mas o coordenador, assim, geral, ele reunia com o coordenador de área. Então, por exemplo, eu sou professora de Química, aí tinha um coordenador de Ciências da Natureza, reunia, tipo, geral e esse coordenador, e eles me passavam esse feedback de acordo, sim, com as respostas dos alunos. Então, eles meio que faziam uma avaliação do meu formulário e me falavam os pontos que eles julgavam ser importantes ou não. Eu achei interessante que na época eles tiveram muita cautela para me passar isso. Então eles foram mostrando ponto por ponto no formulário, explicando. E eu lembro, gente, que tinha umas coisas assim, desde tipo, a letra não é legal, a letra da professora não é boa. Ai, isso doeu lá no fundo. Lembro que tinha uma parte que eu não usava tanto livro didático e de fato eu não usava mesmo. E uma parte assim que meio que me deu um apertão, que foi tipo, não tem controle sobre a turma. Como era meu primeiro ano, era uma experiência muito nova e realmente, então, eu não tinha tanto a parte da gestão de sala de aula, sabe? Eu ensinava o conteúdo bem, a didática, eles me avaliaram bem, mas a parte em si do controle da turma foi um ponto, assim, que deixou bastante a desejar. E o pessoal da coordenação foi me explicando ponto por ponto, enfim. E eu lembro, gente, que eu fiquei arrasada com todos os pontos que eles colocaram que eu tinha que melhorar. Eu saí assim, meu Deus, assim, minha vida acabou, sabe? Na verdade, eu não fiquei nem arrasada, não. Eu fiquei foi com vergonha por causa dos coordenadores que estavam passando esse feedback. Eu fiquei, gente, o que eles vão pensar de mim? Eles vão falar, achar que eu sou uma péssima professora, né? E eu fiquei preocupada. Eu lembro que eu me senti muito mal, porque eu achei que minha aula era ótima. Eu falei, gente, a minha aula, eu vou tomar um 10 aqui nessa avaliação. E não, tiveram alguns pontos ali que eu nem imaginava que os alunos apontaram que eu tinha que melhorar. E mesmo eles me falando que no mais a avaliação ela foi boa, porque tinham poucos pontos para melhorar, eu acho que eles perceberam que eu tava, tipo assim, arrasada por dentro. E eu lembro até hoje, na época, que o coordenador de área, ele virou e falou assim, olha, Ana, é impossível agradar todo mundo. Você sempre vai ter feedbacks para receber assim, e é normal, não é só seu, todo professor aí com 20, 30 anos de experiência até hoje recebe esse tipo de feedback, porque é impossível você agradar todos os alunos.
Eles me falaram, inclusive, que tinha alunos que não se davam tão bem assim com o professor e avaliava mal de propósito, porque era anônimo, enfim. Mas mesmo assim, gente, independente disso, eu fiquei bem mal com a avaliação. E eu lembro que eu fui pra casa, gente, eu chorei e eu achava que eu era uma péssima professora. Eu fiz, assim, o drama do ano, porque canceriana, né? Vocês sabem como é que funciona. Aqui a gente faz tempestade em copo d'água, sim. E depois de conversar com alguns colegas, né, de absorver o sentimento, assim, acolher, terapia ajuda bastante, eu entendi qual foi o grande erro que eu cometi e que provavelmente você também comete quando recebe uma crítica. Preste atenção numa coisa, você precisa entender que essa crítica, ela foi direcionada para sua aula e não para você como pessoa. Então, o maior erro que a gente comete é levar isso pro lado pessoal. E assim, é uma coisa super compreensível, porque a gente às vezes se doa tanto pro trabalho, né? Você abraça ali, você faz com tanto prazer, você se dedica. Então, quando eu recebi a crítica falando de pontos negativos da minha aula, eu senti como se eu tivesse falhado. E por a gente ser muito apegado ao nosso trabalho, né, como professor, às vezes a gente fica chateado mesmo, assim, mais do que deveria até, porque existe uma linha tênue entre profissional e pessoal. Então é preciso ter cuidado, é preciso ter cautela para você diferenciar o que é de cada ponto ali. Toda vez que eu recebo uma crítica, eu gosto de pensar e de analisar a situação por meio de 3 perguntas. E antes de eu te falar quais são, você já sabe, né? Se inscreve aqui embaixo no canal, que toda semana tem vídeo novo, e já aproveita para dar um like nesse vídeo, que assim você me ajuda a divulgar meu trabalho para outros professores. A primeira pergunta que eu gosto de fazer é: quem que fez essa crítica? Foi um aluno? Foram os pais? Foi a coordenação? Porque dependendo de onde que ela veio, você tem caminhos diferentes ali para pensar e para refletir. Quando a crítica vem do seu aluno diretamente, fica muito mais fácil de resolver, porque você já tem o contato ali com ele, você consegue entender o ponto de vista dele. O aluno, gente, é a melhor pessoa para te dar um feedback sobre a sua aula. Por exemplo, chegou uma vez que veio um grupinho de alunos falar comigo no final da aula e falou assim: professora, você tá correndo muito com conteúdo, você tá dando muito conteúdo, a gente não tá conseguindo acompanhar, tem como você ir mais devagar? Ótimo, então assim, beleza, vou resolver isso. Então eu já tenho esse feedback, esse contato direto, fica mais fácil. Eu falo: olha, gente, a gente tem que correr com conteúdo, porque a prova vai cair, enfim, você vai negociando ali, você mostra também o seu lado e talvez vocês entrem em um ponto em comum. Não, tudo bem, eu vou dar uma maneirada, eu jogo esse conteúdo para outra etapa, então vê o que é possível dentro das suas condições. Mas tendo esse contato direto com o aluno, fica muito mais fácil de resolver o problema. Agora, se a crítica vem, né, do pai, da mãe, do aluno, de um responsável, você já sabe que muitas vezes chegou nele de alguma forma. O telefone sem fio. O aluno passou e chegou no pai. Geralmente os pais, eles entram em contato com a coordenação primeiro, né? Não tem um contato direto com o professor. Tem algumas escolas que isso é possível, mas assim, depende muito de cada caso. Então, isso não é legal, porque fica o telefone sem fio, o aluno fala uma coisa, aumenta ali, e chega a bola de neve. Quando acontece isso, um ponto legal para você refletir é: por que será que o aluno não veio falar diretamente comigo? Será que eu não tô dando abertura para ele? Será que ele tem receio? O que aconteceu? Dependendo de como essa crítica vem, eu acho que você tem que analisar, né, que a pessoa não está assistindo sua aula, ela não está lá dentro, não sabe todo o contexto, então você também tem que mostrar o seu lado. Isso é importante ressaltar aqui. E quando vem uma crítica assim da coordenação diretamente, aí talvez seja um sinal de alerta, né? Geralmente a coordenação, gente, acompanha mais de perto seu trabalho. Tem muitos alunos que vão na coordenação, inclusive, às vezes fazer alguma crítica, algum feedback, alguma sugestão, enfim, né? Porque não se sentem à vontade para falar diretamente com o professor. E isso é um pouco, assim, preocupante, principalmente se você leciona em uma escola particular. Por isso que eu falo que é importante a gente refletir de onde que tá vindo isso. E eu sempre gosto de promover diálogos na sala de aula. Então, eu sempre falo com os meus alunos: gente, qualquer problema que vocês tiverem, falem comigo primeiro. Eu gosto de dar essa abertura, de mostrar que eu tô disposta a ouvir o lado deles pra gente resolver da melhor forma possível. Então fica aí de sugestão para você trocar uma ideia com a sua turma, né? Mesmo que você não tenha recebido nenhuma crítica, enfim. Mas é legal você falar, você dar esse espaço para eles e pensar de onde que tá vindo essas críticas. A segunda pergunta que eu me faço é: essa é uma crítica construtiva? É uma possibilidade para eu melhorar o meu trabalho? Porque é muito fácil, gente, apontar o dedo para a aula do colega e falar: ah, isso aí não gostei. Não, mas tá, por quê? Vamos entender ali mais a fundo. E aí pensar:
isso aqui eu posso melhorar? É de fato uma crítica construtiva? E aí, novamente, de quem que tá vindo isso? Porque se tá vindo, por exemplo, de um colega, uma pessoa que trabalha na mesma escola com você, que nem acompanha suas aulas, né? Uma pessoa que você sabe que não é uma pessoa próxima, calma lá, vamos ver como é que tá sendo isso. Então, será que é uma crítica construtiva? Será que a pessoa tá querendo dar pitaco? Porque são coisas diferentes, gente, e tem muito isso na educação, vocês sabem. Se você for parar pra pensar, tem essa hierarquia assim nas perguntas. Primeiro, entenda de quem tá vindo e se é algo construtivo ou não. A gente precisa fazer esse filtro aqui, porque senão pode ser algo que pode mais prejudicar o seu trabalho do que ajudar de fato. Por isso que a gente tem que parar e pensar nesses pontos. E a terceira e última pergunta que eu gosto de fazer é: faz sentido para mim? A gente tem que ter cautela também e muita humildade no sentido de reconhecer aquelas falhas, reconhecer os pontos que você tá errando, mas também reconhecer os seus acertos, as coisas que você está fazendo possível dentro das suas condições. Então aqui a gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que aprender a ouvir, mas também entender o nosso lado. Porque às vezes pode ser até uma crítica construtiva, mas que naquele momento ela não faça sentido para mim. Vou te dar um exemplo mais concreto de como que isso acontece. E a gente vê isso muito no Instagram, assim. Pessoal, né, a galera fala: não, você tem que usar tecnologias educacionais na sua aula, você tem que dar um gamificar, né, inovar e tal. E ok, é uma crítica construtiva, o pessoal critica muito o modelo tradicional. Só que aí, beleza, você aceita que é uma crítica construtiva, mas faz sentido para você? Às vezes, na escola que você trabalha, você não tem infraestrutura necessária para promover uma aula assim. E tá tudo bem, sabe? É o seu contexto. Eu entendo que eu preciso buscar formas diferentes ali do tradicional, mas calma, um passo de cada vez. O que eu consigo dentro das minhas condições? Então é esse tipo de coisa que a gente tem que filtrar e ver se faz sentido para mim ou se não faz. Às vezes a pessoa, ela faz uma crítica, assim, na maior das boas intenções, achando que é construtiva, mas é uma coisa que não faz sentido pra você. Por isso que eu falo, é um momento de reflexão mesmo. Só que no mais, gente, a crítica, ela é uma coisa muito boa, é um indício bom. Eu tava vendo Hora da Aventura com meu irmão uma vez, que é um desenho, assim, mais aleatório do mundo, não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas aí tem um cachorro no desenho que é o Jake, e ele fala uma frase que é, assim, muito profunda. Ele fala assim, gente, eu vou até ler aqui: você ser ruim em alguma coisa é o primeiro passo para você ser bom em alguma coisa. E quando eu vi essa frase dele, eu fiquei, gente, é isso. Eu não tô falando que você é ruim, que você é um péssimo professor, mas eu tô falando que é errando que a gente aprende, é errando que a gente consegue aprimorar a nossa prática. Desconfie, gente, daqueles professores que os alunos põem num pedestal, naquele sentido de endeusar, falar: esse é o melhor professor do mundo, tá? Todo mundo gosta dele. Desconfia disso. Não tem como a gente agradar todo mundo. Que não significa que você não vai ser um bom professor. Você pode ter uma boa didática, uma relação boa com a turma, fazer coisas diferentes, mas nem todas suas aulas vão ser boas. E é isso, a profissão é isso. A gente tem dias e dias. É pensar que a gente está em um contexto de uma sala de aula com 30, 40 alunos que são extremamente diferentes. A gente tem uma diversidade enorme dentro de sala de aula. Então não tem como agradar todo mundo. E isso que é o legal da profissão, porque você acaba aprendendo muito mais do que ensinando. Então fique feliz por receber uma crítica, porque ela é fundamental para você melhorar aspectos da sua prática docente. Ela é, assim, essencial para você entender os pontos que você precisa melhorar ali. Então, a partir de hoje, eu não quero que você fique triste, chateado, achando que você é um péssimo professor porque você recebeu uma crítica. Vamos ressignificar isso, vamos ver ela como uma oportunidade para você melhorar. Vamos entender a crítica, gente, e vamos analisar isso, entender mais a fundo, ver os pontos que fazem sentido e os que não fazem a partir dessas 3 perguntas. De quem veio a crítica, se é construtiva ou não e se faz sentido para mim. Porque é a partir disso que a gente vai conseguir, de fato, entender os pontos a melhorar e crescer e evoluir no nosso trabalho. Tutorial de hoje de como lidar com críticas, concluído com sucesso. Depois você me conta aqui nos comentários se você já recebeu alguma crítica, como que você lidou com isso. Essas trocas aqui são muito importantes, né, Alberto? O Alberto gosta de estimular isso. Qualquer dúvida, sugestão também, aqui, gente, como eu falo com os meus alunos, a gente tem um espaço de diálogos. Então fiquem à vontade que o Pio vai responder todo mundo. A gente vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu tô até estranhando, gente. Hoje o Betinho tá quietinho. O Betinho fica quieto, geralmente. Ele é um doce. Pio, se fosse Pio aqui, Pio estaria voando. Tipo assim, passando no redor do vídeo.